The question was, did I do 3 years in jail? Yes, I did 3 years. I just didn't do 3 straight years. What happened to Akon City? I've been reading. So can you dispel any rumors? People are saying that you've forgotten that project, that it's no longer happening. It's been one of the biggest thoughts of me. The next conversation will be going back to get Gaga. I love that. Ele precisa parar um pouco, dar um passo atrás e ver exatamente onde ele está querendo chegar. Houve um tempo em que Akon era considerado um dos artistas mais influentes do mundo. Sucessos no topo das paradas, colaborações com nomes gigantes, prêmios, turnês lotadas, milhões em receita e tudo mais. A trajetória era de ascensão constante. Com essa estrutura financeira e credibilidade global, Akon passou a se apresentar não apenas como músico, mas como empreendedor e filantropo. Ele falava em impulsionar o desenvolvimento no Senegal e tinha projetos que espalharam seu nome pela mídia como um visionário dentro da indústria. A história que ele contava sobre si mesmo era inacreditável. Prisões longas, quadrilhas, vida no crime e uma ascensão milagrosa à fama. Só que quando jornalistas começaram a investigar, descobriram que muito dessa narrativa simplesmente não existiu. No vídeo de hoje, a gente vai explorar algumas dessas histórias que foram se esclarecendo ao longo de sua trajetória, chegando até os dias de hoje. Em algumas entrevistas, Akon costumava dizer que tinha nascido no Senegal. Às vezes, até mencionava ter nascido em Dakar. Sim, ele tem ligação real com o Senegal. Sua família é senegalesa, mas não, ele não nasceu no Senegal e sim no Missouri, nos Estados Unidos. A confusão em biografias e entrevistas pode ser explicada porque o cantor nasceu nos Estados Unidos, passou a infância vivendo entre os Estados Unidos e o Senegal, e quando chegou à adolescência, se mudou de vez para New Jersey. Ele próprio já admitiu em entrevistas que distorcia informações sobre sua vida para tentar se destacar entre os outros artistas. Ninguém tem certeza absoluta de quando ele nasceu, porque ele próprio fala que não fala a verdade sobre sua idade, embora algumas fontes afirmem que ele nasceu em 1973, o cantor já disse ter nascido em 1981 e depois em 1977. Ele justificou que mente porque, segundo ele preferia que nem ele soubesse sua idade exata para não se sentir deprimido. Até aqui já deu para perceber que nem todo dado biográfico sobre ele é 100% verdadeiro. Em Locked Up, um dos seus maiores sucessos iniciais, o cantor falava sobre prisão e crime e dizia que tudo era autobiográfico. Akon dizia ter passado 10 anos preso, ter liderado uma quadrilha especializada no roubo de carros e até ter recebido uma pena de mais de 70 anos de prisão antes da fama. Só que tudo era exagero. Ele contou tanto essa história que foram investigar o caso e descobriram que ele nunca cumpriu longa sentença em prisão estadual ou federal. Foi apenas detido algumas vezes por curtos períodos e liberado logo em seguida. Sua única condenação grave foi posse de arma, mas ele cumpriu pena com 3 anos de liberdade condicional. There was some stuff that came out in the media recently that, there was different information about how long you were in prison and everything else. Yeah, like that. I recall, reading the Smoking Gun article as well. Exactly. I just think, at that time it was an opportunity where they felt like, it was a good opportunity for them to get ratings and, hits on the site. But, some of it was true. Majority of it was false. I just think that it could have been properly handled as far as reaching out to me. Everybody knows if you ask me a question, I'm gonna answer it. And just for those who's watching now, I'm gonna clear the record just so you do know what really happened and how it went down. The question was never whether or not I got locked up. That's how I got the idea of writing the song in the first place. Hadn't I gotten locked up, I would have never even made a thought of writing that song. I was a kind of artist that always wrote about experiences and what I went through in my life. The main question was how long I was actually in there. Now, I think sometimes information always get misled in a certain way. Obviously, the way things was moving, the question was, did I do 3 years in jail? Yes, I did 3 years. I just didn't do 3 straight years. A imagem dele como cantor foi cuidadosamente trabalhada pelo próprio, e Akon se tornou um fenômeno não só como músico, mas também como empresário. Em 2006, ele aproveitou desse momento para criar seus próprios selos musicais, e com isso, ganhar poder de verdade na indústria. Akon fundou as gravadoras Convict Music e Con Live Distribution,
responsável por lançar a carreira de artistas como French Montana e T-Pain. Mas seu maior feito empresarial mesmo foi ser a pessoa responsável por descobrir e apostar na carreira de Lady Gaga. Uma história que parece simples, mas que pelo andar da caminhada vocês já devem imaginar que é cheia de contradições quando é contada por Akon. Let's talk a little bit about Gaga and Guetta, because you were the guy who picked up Gaga. Man, I mean, first of all, I was just blessed to be attached and be able to be in a position where that opportunity came And my what way. did you see in them that other people didn't see? I mean, it's just raw talent. I mean, you just, it's really hard to explain, but when you just know. A história inicial que Akon contava é que estava à procura de novos artistas para assinar com sua gravadora e que, por acaso, encontrou Lady Gaga cantando na rua e que decidiu assinar um contrato com ela. Entretanto, essa história não é verdade. Lady Gaga, quando conheceu Akon, já tinha um contrato com a Interscope Records como compositora para outros artistas. E o que o cantor fez foi assinar com ela para sua gravadora. Ele, de fato, foi um defensor importante e ajudou a convencer os executivos da Interscope a apostar nela. Mas essa narrativa que ele a descobriu cantando na rua foi totalmente exagerada pelo cantor. A empresária Tamara Braxton, por exemplo, afirmou publicamente que Akon era um mentiroso e que estava se apropriando de um crédito que não era dele. Have you ever seen Lady Gaga mention Akon this much? Why would she mention Akon? He's a liar, and he has no sense of truth. He didn't find Ms. Germanotta singing in a bikini in New York. No, Ms. Germanotta went through a lot, and he wasn't there. De fato, durante alguns anos, Akon tinha ações de negócio sob Lady Gaga, mas as vendeu em 2013, assim que a cantora começou a enfrentar problemas de saúde de maneira pública, passando inclusive por uma cirurgia ortopédica. Nessa época, Akon fez comentários não muito empáticos. Are you still involved with her at all, or what's the nature? No, actually I cashed out. What does that mean? I got out while the goods was hot. Okay. You know how like it's like a business. You build it to sell it. So when I got it to the peak of where I felt it couldn't go nowhere, Yeah. and it was nowhere left to go but down, Yeah. I cashed out. In other words, I sold my share and got out before it was too late. A entrevista não pegou muito bem, principalmente pelo fator dele ter abandonado a artista quando ela enfrentou dificuldades. Pelo lado empresarial, Akon também perdeu milhões inimagináveis por ter vendido suas ações sob a cantora naquela época. Se fodeu! O cantor vem expressando arrependimento por ter vendido suas ações, no entanto, ninguém aguenta mais ouvir o Akon falando sobre isso em cada entrevista que ele dá. What was your relationship with Lady Gaga? No, she was like my little sister. Ô menino, isso é falsa, menina! Vovó. Isso é falsa! Vovó. Falsa! Mas depois de ter passado pela música e pela carreira empresarial, em 2018, Akon anunciou sua ideia mais ambiciosa até então, Akon City. Uma cidade futurista no Senegal com energias renováveis, prédios inteligentes, tecnologia avançada e, para completar, sua própria criptomoeda chamada Acoin. Acoin a été créé car nous voulions proposer une devise alternative et stable pour l'ensemble de l'Afrique. Et comme vous pouvez l'observer, le monde entier est en train de se tourner vers le numérique, y compris dans le domaine des moyens de paiement. Lorsque l'on regarde le Bitcoin, l'Ethereum et toutes ces autres crypto-monnaies qui sont déjà là, on s'aperçoit que les gens leur font confiance. Le but de ma crypto-monnaie, c'est d'unir les Africains. A imprensa se encantou e investidores acreditaram mesmo no projeto. Parecia que Akon daria ao mundo seu projeto mais revolucionário, mas a realidade não acompanhou a narrativa. O investimento enfrentou um processo judicial movido por Devin Stephens, ex-parceiro de negócios do cantor, que alegou que a iniciativa tinha características de um esquema de pirâmide. A moeda prometida por Akon não teve retorno e, em resumo, o projeto original de uma cidade futurista inspirada em Wakanda, com custo estimado em 6 bilhões de dólares, foi abandonado. O local onde deveria existir uma cidade inteira continua sendo um campo vazio. Nenhuma infraestrutura básica foi construída, nem ruas, nem casas, nem energia. O governo teve que colocar um ponto final em 2025, anunciando que o projeto estava cancelado. Akon é um artista talentoso. Sua música marcou uma geração, isso é inegável, mas ele criou histórias impossíveis de se sustentar ao longo dos anos. Hoje, seu nome frequentemente aparece mais ligado às polêmicas,
polêmicas, promessas frustradas e fracassos de negócios do que a novos sucessos na música. Vamos também ignorar algumas falas recentes do cantor pro bem da nossa memória afetiva. The man, we are the kings and the divine of this universe. A woman can never compare to the man. The woman don't create life. They support the creation of life. A man right now can create life without a woman, but a woman can't create life without a man. Eu quero saber se vocês já sabiam que o Akon vivia nesse mundo da lua dele. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!